Esta é, sem dúvida alguma, uma das melhores franquias de ficção científica no mundo dos videojogos. Depois do desapontante lançamento de Mass Effect Andromeda, que não correspondeu às expectativas ou esteve à altura da trilogia original, os fãs aguardam com antecipação um sucessor digno. Com uma evolução progressiva onde todas as decisões contam ao longo destes 3 jogos e com um historial interessante, eis 10 curiosidades sobre a trilogia Mass Effect. Quando a LucasArts abordou a BioWare para fazer um videojogo do Star Wars, eles deram 2 opções à empresa. Ou poderiam fazer um jogo que ocorresse após o episódio 2 com foco na Guerra dos Clones, ou criar um jogo centenas de anos antes de qualquer filme acontecer. A BioWare optou pelo último e criou aquele que é considerado por muitos o melhor jogo de Star Wars, Knights of the Old Republic. Trabalhar neste jogo deu à BioWare a ideia de criar o seu próprio universo interestelar. O sucesso do jogo deu a eles o sinal verde da EA para perseguir o desejo de criar o seu próprio IP e criaram uma experiência formidável. Como quase todos os jogos, o nome pelo qual hoje a franquia é conhecida não tinha este nome. Inicialmente era designado pelo cognome SFX, que significava Science Fiction X. Casey Hudson, antigo CEO da BioWare, revelou numa entrevista que muitas das pessoas que trabalharam no jogo se apegaram a este nome e queriam mantê-lo como título. No entanto, SFX já era o nome de uma revista proeminente, o que fez com que tivesse que ser mudado. Então, depois de se ter criado uma lista com 10 títulos, Mass Effect acabou por ser o escolhido. Ainda bem que o mudaram, porque Science Fiction X era horrível. Os criadores de Mass Effect foram altamente inspirados pelo artista de ficção científica Sid Mead. Ele é famoso pelos seus designs em filmes como Blade Runner, Tron e Aliens. O seu trabalho geralmente utiliza painéis, cores brilhantes, linhas suaves e todo o tipo de carros voadores, e tanto o trabalho do artista como os filmes mencionados anteriormente foram uma enorme inspiração para a criação deste universo. Se há coisa que não falta em Mass Effect são diferentes tipos de raças alienígenas, e também essas têm particularidades muito interessantes. Os fãs de extraterrestres podem ter pensado que a raça salariana parecia um pouco familiar ao vê-los pela primeira vez. Isso acontece porque os artistas da BioWare basearam a raça nos tão conhecidos alienígenas Grey. No entanto, eles são muito mais altos e coloridos do que a raça na qual se baseiam. Os developers concentraram a sociedade dos Salarians em torno da ciência para combinar a associação dos Grey com a tecnologia avançada, que aparece em toda a cultura pop. Morden, uma das personagens que nos acompanha por algum tempo, foi baseado no rosto envelhecido de Clint Eastwood. E nota-se. A raça dos Krogan, que são caracterizados pela sua força bruta e apetência para a guerra, têm rostos rudes. O que é curioso é que as suas feições foram inspiradas em morcegos. Quando a BioWare estava a desenvolver a raça dos Asari, tiveram a ideia de fazer desta algo diferente de todas as já existentes no universo. Assim, os Asari são apenas compostos por mulheres bonitas. O fato de, mesmo com outras opções românticas disponíveis em Mass Effect, a representante Asari Liara T'Soni continua a ser uma favorita dos fãs. Outra raça altamente interessante são os Quarians. Esta raça, que devido à atmosfera do planeta onde habitam, são obrigados a cobrirem-se da cabeça aos pés e têm a sua representação pela personagem Tali. E embora possamos desenvolver uma relação romântica com ela, nunca conseguimos ver o seu rosto. Os developers tinham planos para que em Mass Effect 3 fosse possível ver o rosto de Tali, mas depois essa ideia foi abandonada. Muitos gamers sentiram-se enganados por isto nunca acontecer, mas ainda assim não evitou que exista muita fanart de como eles são por baixo da roupa. Um clássico do cinema serviu de inspiração para uma personagem que ganha forma física em Mass Effect 3. Falo da EDI, cuja inspiração foi tirada do modelo do filme Metrópolis de 1927. O filme foi o primeiro do seu tipo, misturando ficção científica com comentário social. No filme de Fritz Lang, a consciência da personagem Maria é transferida para um robô, do qual EDI tem algumas semelhanças. Metrópolis aborda a situação da classe trabalhadora lutando para sobreviver enquanto os ricos parecem despreocupados. Mass Effect lida com a questão se a vida orgânica e a sintética podem coexistir pacificamente juntos.
Metrópolis não serviu apenas como um modelo artístico para os developers, pois os temas do filme também se aplicam à série Mass Effect. Sweet flexibility. I am right here, Jeff. Yes, you are, EDI. Yes, you are. Anteriormente, quando falei dos Quarians, falei de fanart, e os developers revelaram que gostavam de ver as peças criadas por fãs durante o desenvolvimento de Mass Effect 2 e 3. Os developers admitiram que isso veio da curiosidade de saber mais sobre os fãs e de como eles veem a série, uma vez que gostavam de saber a sua opinião e até o que gostariam de ver numa entrada futura. A fanart, que era disponibilizada no site DeviantArt, serviu até de inspiração para momentos do jogo, como por exemplo o envolvimento romântico de Shepard com Garrus, outra personagem muito acarinhada pelos fãs que não tinha sido inicialmente desenvolvida para se poder vir a ter uma relação afetuosa. A ideia original na trilogia era fazer com que toda a tripulação morresse ao lado de Shepard durante o confronto final com os Reapers. Mass Effect 3 tem os riscos extremamente elevados durante toda a sua história e teria sido emocionante e apropriado ver cada membro da tripulação não apenas sacrificar a sua vida pela galáxia e todas as raças, mas também pelo Shepard, o seu líder. Se por um lado é reconfortante saber que algumas das personagens que nos acompanharam sobreviveram, também é verdade que a morte deles teria tido um impacto maior na história, puxando a união das diferentes raças contra um inimigo extremamente poderoso. Mass Effect 3 termina com uma nota sombria. Falo da cena final em que um velho e um menino olham para as estrelas e falam sobre as histórias do The Shepard. Podem não ter reconhecido a sua voz, mas é de um dos exploradores espaciais mais famosos de sempre, Buzz Aldrin. Ter o segundo homem que pisou a Lua a relembrar um herói no universo de Mass Effect é um bom toque, já que a maioria das pessoas fala sobre Buzz Aldrin com o mesmo respeito e o seu nome irá perdurar durante toda a história da humanidade. Mark Vanderloo, o homem do qual Shepard foi baseado, foi um modelo altamente concorrido e esteve no topo da sua indústria, chegando a ser o rosto da marca Guess em 2005. Ao contrário dos outros modelos de personagens e participantes dos jogos, Vanderloo nunca apareceu em nenhum dos materiais promocionais dos jogos. Ele também nunca participou em eventos públicos em apoio a Mass Effect, aliás, o modelo nunca quis qualquer contacto com a BioWare ou com o próprio universo. Ele recusou em participar em qualquer campanha publicitária e não quer ter nada a ver com a franquia, tendo igualmente recusado vestir o fato N7. É pena, seria fixe, mas há que respeitar a sua decisão. E vamos terminar com a personagem mais enigmática de toda a franquia, o Illusive Man. Durante os jogos, a única coisa que praticamente vemos antes do final é que este homem se encontra sentado numa cadeira naquele que deve ser o escritório com a melhor vista de sempre. Vemos o Illusive Man como frio, calculista, ambicioso, oportunista, psicótico e narcisista. Mas ele nem sempre foi assim. Há quem diga que existem duas versões deste homem, uma antes e depois da First Contact War. Antes desse período, ele era um homem de família e, em vez do seu ínfame apelido, ele usava o seu nome original, Jack Harper. Jack era um mercenário, mas a metade seguinte da sua vida começou durante a Guerra do Primeiro Contacto, quando os Turians e os humanos se enfrentaram em 2157, marcando a primeira vez que os humanos encontraram vida extraterrestre inteligente. Jack começou a construir uma rede após a guerra que se tornaria Cerberus. A sua motivação era defender os interesses humanos por qualquer meio necessário, incluindo sabotagem e assassinato. Depois da sua experiência com os Turians, ficou claro para Harper que se a humanidade não esculpisse um lugar para si na galáxia, um genocídio estaria no futuro. Originalmente, o Illusive Man seria o vilão final depois de se transformar num Reaper. No entanto, esta ideia foi descartada porque esta personagem sempre foi criada para ser uma ameaça devido à sua inteligência. E os developers sentiram que não fazia muito sentido ter um combate físico entre o Illusive Man e o Shepard. E vocês? Preferiam ter lutado contra esta personagem pelo destino da Terra e da galáxia? E assim ficaram 10 curiosidades sobre Mass Effect. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá-lhe o belo do like, comenta e partilha com os teus amigos. Se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos.
Se desejares, podes também me encontrar nas redes sociais que se encontram na descrição. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos na Cidadela. Creep out.